Eu costumava passar muito tempo na escola com minha amiga Glória. Ela morava a 2 colônias da minha, em uma área muito humilde, porém muito pacífica e tranquila. Sua mãe tinha 3 empregos e sua casa era muito bonita, até mais do que a minha. Não sei como conseguiam, pois lá moravam só as 2, e o lugar estava sempre impecável, tanto por dentro quanto por fora. Em frente à casa dela havia uma pequena igreja que Glória dizia que tinha funcionado apenas por alguns meses e depois foi fechada, assim do nada, como se fosse um negócio. Tinha alguns detalhes que a faziam parecer com uma igreja católica, mas quando você prestava atenção, percebia que não era. Além disso, tinha 3 janelas nos lados. Lembro-me de uma vez em que passei a noite na casa de Glória. Era a primeira vez que eu dormia fora de casa. Fomos com a mãe dela até o ponto de transporte para o trabalho à noite e depois voltamos caminhando. Ela nos deu um pouco de dinheiro para comprar pão e biscoitos em uma pequena mercearia que ficava a algumas casas de distância. Eu estava esperando Glória fora da loja e comecei a caminhar. Estava distraída, pois a rua me parecia encantadora, com suas luzes e as crianças brincando na rua. Era como uma rua de um vilarejo encantado, igual aos de contos de fadas. Mas de repente, várias das crianças que eu via saíram correndo de lá, e entre seus gritos conseguia entender pezinhos, pezinhos. Pensei que alguma delas tivesse se machucado. Do outro lado da rua, outras crianças correram também, e logo a rua ficou deserta. Caminhei um pouco mais e me aproximei da igreja. Um som parecia vir de lá. Vi que uma janela, a única que não estava completamente coberta por madeira, tinha a luz acesa. Eu estava muito intrigada, então me aproximei ainda mais para olhar. Não, 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 venha para cá! Gritou Glória atrás de mim, com uma sacola de pão nos braços. Vamos para casa. Ao entrar, ela fechou tudo muito bem, até as cortinas. Nunca tinha feito isso, mas percebi que era porque a mãe dela não estava em casa. Não perguntei mais, mas depois descobriria que havia outra razão para fechar tudo. Quando estávamos prestes a dormir, perguntei a ela por que havia pessoas na igreja em frente se ela estava fechada. Glória me disse que não havia ninguém lá, e que aquele lugar era a única coisa que ela odiava em sua rua. Nunca se aproxime daquela igreja à noite, especialmente se você ver que a luz daquela janela está acesa. Prometa-me isso, ela disse. Eu prometi, mas na verdade não dei muita importância. Achei que não havia razão para isso. Cerca de 1 hora depois, já quase dormindo, ouvi aquele som novamente, e cada vez parecia mais perto. Levantei-me sem acender a luz e fui até a cozinha, que tinha uma janela com vista para a rua. Abri a cortina e eu podia ver claramente a janela da igreja em frente a nós, com a luz acesa. Vi pés flutuando e balançando de um lado para o outro, como se uma pessoa estivesse pendurada ali. Afastei-me da janela, fui para a cama, me cobri até o rosto e senti uma vontade enorme de chorar. Glória não acordou, e pela manhã eu não disse nada. Afinal, eu tinha prometido não olhar. Por muito tempo continuei indo à casa de Glória até que ela se mudou da cidade e perdi o contato. A igreja sempre permaneceu abandonada. Quando ouvia as crianças que jogavam futebol na rua saírem correndo, eu já sabia o que estava acontecendo. A luz da janela estava acesa. O que vou contar aconteceu com minha irmã Daniele por volta dos anos 2000, quando vivíamos em um pequeno lugar perto de Itajaí. Naquela época, nossa família levava uma vida tranquila. Minha irmã Dani era uma mulher forte, trabalhadora e decidida. Ela estava casada com Roberto havia pouco mais de 5 anos e juntos pareciam ter tudo: uma pequena casa aconchegante, 2 filhos lindos e um negócio familiar que lhes permitia viver confortavelmente.
Mas, como acontece nas melhores famílias, a felicidade nunca está garantida, e logo essa paz seria ameaçada por alguém que todos conhecíamos bem demais. Essa pessoa era nossa vizinha. Luciana era uma mulher jovem e atraente, mas que também estava envolta em uma aura estranha. Ela morava sozinha na casa ao lado da nossa, e sempre havia rumores sobre sua vida. Alguns diziam que ela tinha tido vários amantes, muitos mais velhos do que ela. Outros diziam que ela praticava bruxaria. Mas o que era evidente era que Luciana tinha uma personalidade encantadora e uma maneira de manipular as pessoas ao seu redor. Tudo começou numa tarde de agosto, quando Dani chegou em casa chorando. Era raro vê-la assim. Ela sempre havia sido uma mulher forte, mas naquele dia estava devastada. A princípio, não quis nos contar o que havia acontecido, mas após muita insistência, confessou que tinha encontrado uma carta no bolso de Roberto. A carta era de Luciana, e nela ela declarava seu amor por Roberto e pedia que ele deixasse Daniela para ficar com ela. No dia seguinte, Dani confrontou Roberto. Ele negou tudo e disse que Luciana era apenas uma vizinha amigável e que a carta era uma brincadeira sem importância. No entanto, sua atitude mudou depois desse dia. Roberto começou a chegar tarde em casa, mostrava-se distante e evitava qualquer confronto. Dani suspeitava que algo estava acontecendo, mas não tinha provas além de sua intuição. As semanas se passaram e a tensão na casa tornou-se insuportável. Roberto ausentava-se cada vez mais e, quando estava em casa, seu comportamento era errático. Enquanto isso, Luciana continuava aparecendo nos lugares mais inesperados, no mercado, na igreja e até em frente à nossa casa, sempre com um sorriso que parecia desafiar minha irmã. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Uma noite, enquanto a Dani preparava o jantar, ouviu um barulho no quintal. Quando saiu para verificar, encontrou um monte de cinzas e o que parecia ser uma figura esculpida em cera. Era pequena, mas a semelhança com Roberto era inegável. Alarmada, ela jogou a figura no lixo e limpou o lugar, mas não conseguiu evitar a sensação de que algo estava errado. Pouco depois disso, Roberto começou a adoecer. Primeiro eram dores de cabeça e febres inexplicáveis, mas depois vieram pesadelos recorrentes nos quais ele dizia que uma figura sombria o perseguia. Dani o levou ao médico, mas os exames não mostraram nada fora do normal. Foi então que começamos a suspeitar que algo mais estava acontecendo. Minha mãe, que sempre acreditou nesse tipo de energia e no poder dos rituais, nos disse que deveríamos procurar ajuda. Embora Dani estivesse cética no início, acabou concordando. Fomos ver Felipe, um rapaz que era filho de um senhor conhecido que já havia falecido. Quando Felipe ouviu a história, seu rosto endureceu. Ele nos disse que era provável que Roberto estivesse sob um trabalho de bruxaria e que, pelo que descrevíamos, Luciana estava envolvida. Ele explicou que esses rituais não apenas buscam dominar a vontade de alguém, mas também enfraquecê-los fisicamente e emocionalmente até que estejam completamente submissos. Decidimos agir imediatamente. Felipe realizou uma limpeza na casa e deu a Dani um amuleto de proteção. Também pediu que colocássemos sal nos cantos de todos os cômodos e queimássemos incenso todas as noites para proteger o lar. Roberto parecia um pouco mais animado e os pesadelos pararam. Uma tarde, quando Dani voltava do mercado, Luciana a interceptou em frente à casa. Disse sem rodeios que Roberto lhe pertencia e que nada do que ela fizesse mudaria isso. Enfurecida, Daniele foi para cima dela, mas Luciana apenas riu e disse: "Você já não tem poder nenhum sobre ele. Ele esteve comigo e me deseja." Naquela noite, algo mudou de vez em Roberto. Ele voltou a ter pesadelos, mas dessa vez eram mais intensos. Disse que a figura sombria agora tinha um rosto, e era o de Luciana. Também mencionou que em seus sonhos ela sussurrava palavras que ele não entendia,
mas que o faziam sentir-se preso. Minha irmã estava desesperada, sem saber como ajudá-lo, e temia perdê-lo completamente. Certa noite, enquanto minha mãe e eu dormíamos, ouvimos um grito aterrorizante. Corremos para o quarto dela e encontramos Roberto convulsionando no chão. Sua pele estava igual quando ficamos embaixo da água, e seus olhos, embora abertos, pareciam não enxergar nada. Minha irmã chorava inconsolável enquanto tentava segurá-lo. Chamamos Felipe, que chegou minutos depois com uma mala cheia de ferramentas e ervas. Foi a primeira vez que o vimos realizar um ritual tão intenso. Felipe acendeu velas e recitou orações em voz baixa. Espalhou água benta por todo o quarto e, em seguida, colocou um espelho em frente a Roberto. O que aconteceu depois é algo que nem tentando consigo esquecer. Enquanto Felipe recitava as orações, o espelho começou a embaçar, como se algo estivesse respirando sobre ele. Em seguida, apareceram figuras que nenhum de nós conseguiu identificar. Roberto parou de convulsionar, mas começou a chorar como uma criança pequena, repetindo várias vezes o nome de Luciana. Felipe conseguiu acalmá-lo e nos disse que havia bloqueado parte do trabalho, mas que não poderia desfazê-lo completamente, pelo menos não sem enfrentar a pessoa que o havia iniciado. Naquela noite, decidimos que precisaríamos confrontar aquela mulher, embora não soubéssemos quais consequências isso traria. Na manhã seguinte aos eventos daquela noite, Roberto continuava na cama, com uma expressão de cansaço e temor que parecia estar gravado em seu rosto. Toda vez que tentávamos conversar sobre o ocorrido, ele desviava o olhar e repetia: "Não quero falar sobre isso." Mas acho que todos vão concordar que não podíamos ignorar o que havia acontecido. Luciana tinha ido longe demais. Felipe nos reuniu na sala e disse que a situação era muito mais grave do que ele havia imaginado. Essa mulher não agiu sozinha. Ela está usando uma força que não controla completamente. Se não fizermos algo logo, o preço pode ser muito maior do que estamos dispostos a pagar. Suas palavras nos deixaram paralisados, mas também nos impulsionaram a agir. Minha mãe decidiu ir diretamente confrontar Luciana. Felipe a advertiu para ser cuidadosa. Contudo, ela estava decidida a enfrentá-la. Ao chegar à casa dela, minha mãe a encontrou no jardim da frente, como se já estivesse esperando por ela. Luciana tinha um sorriso sarcástico no rosto que fez a ira da minha irmã se acender como eu nunca tinha visto. "Sabemos o que você está fazendo. Isso tem que parar", disse minha irmã. "Parar? Ainda nem começamos, minha querida, mas não se preocupe. Seu marido está onde sempre deveria estar. Ele está pensando em mim e quer estar comigo. Ele nunca foi feliz com você." Essa resposta deixou minha irmã à beira das lágrimas. Minha mãe tentou apelar à razão, mas foi em vão. Luciana deixou claro que não tinha intenção de parar e que estava disposta a fazer qualquer coisa para ficar com Roberto. Naquela mesma noite, Felipe decidiu realizar um ritual mais profundo para proteger o rapaz e nossa família. Ele pediu que levássemos uma peça íntima de Roberto, água benta e uma vela preta. Enquanto preparava a sala, advertiu que o que estava prestes a fazer poderia provocar uma reação violenta, especialmente de Luciana e da entidade que ela havia invocado. Quando o ritual começou, a atmosfera na casa mudou completamente. O ar ficou quente e a chama da vela tremulava violentamente, como se algo a estivesse soprando do outro lado. Felipe recitava orações em um idioma que só Deus sabe, enquanto desenhava símbolos com água benta ao redor de Roberto, que dormia profundamente. De repente, um estrondo sacudiu a casa. As janelas tremeram e uma rajada de vento apagou todas as velas, exceto a preta. Nesse momento, Roberto começou a se contorcer na cama, como se algo o estivesse segurando. Ele gritava o nome de Luciana, pedindo que o deixassem em paz. Foi então que Felipe ergueu o espelho que havia usado na noite anterior e o colocou diante de Roberto. O que vimos nos deixou sem fôlego.
No reflexo do espelho, não era ele que aparecia, mas uma figura escura com olhos brilhantes e um sorriso diabólico. O ambiente se encheu com um cheiro forte, e parecia que os cachorros lá fora estavam todos malucos. Felipe gritou para que fechássemos os olhos e não olhássemos para o espelho, mas era impossível desviar o olhar. A figura parecia falar, embora não pudéssemos ouvir o que dizia. Finalmente Felipe recitou uma última oração e o espelho se quebrou em 1000 pedaços. Roberto parou de gritar e começou a dormir. O cheiro desapareceu e os cachorros ficaram calmos. No entanto, Felipe nos alertou que aquilo era temporário. Enquanto Luciana continuar obcecada por Roberto, isso não vai acabar. A entidade que ela invocou não partirá facilmente. Precisamos romper o laço que os une, disse. No dia seguinte, Robertinho acordou com poucas memórias do que havia acontecido. Parecia mais tranquilo, mas ainda vulnerável a Luciana. Enquanto isso, minha mãe e a Dani decidiram procurar um padre para abençoar nossa casa e nos ajudar a nos proteger. Mas ao chegarmos à igreja, o padre se mostrou reticente. Ele disse que já tinha ouvido rumores sobre Luciana e que a situação era mais complicada do que pensávamos. Isso está além dos meus limites. Essa mulher não trabalha sozinha. Há algo maior por trás disso tudo. E não tenho certeza se posso ajudar vocês sem correr um grande risco, disse com medo e preocupação. Desesperadas, elas voltaram para casa e contaram a Felipe o que havia acontecido. Ele disse que entendia o medo do padre, mas que não podíamos desistir. Ele propôs confrontar Luciana em sua própria casa, entrar à força e destruir qualquer objeto que ela estivesse usando para manter o vínculo. À noite, seguimos até a casa dela. Ao chegar, encontramos as luzes apagadas. Conseguimos entrar pelo quintal, forçando a porta. Felipe nos instruiu a procurar na sala e o que encontramos foi aterrorizante. Era um altar improvisado com velas, figuras de cera e fotografias de Roberto e outras pessoas. No centro havia uma tigela com um líquido escuro que exalava um cheiro de carniça. Felipe começou a desmontar o altar, recitando orações enquanto apagava as velas e quebrava as figuras. Antes que pudesse terminar, ouvimos um grito ensurdecedor vindo da porta. "Vocês não têm o direito de estar aqui. Ele é meu e sempre foi", gritou enquanto se lançava sobre Felipe. Minha mãe e Dani tentaram contê-la, mas Luciana sempre foi encorpada. Ela conseguiu empurrar Felipe e pegou o espelho que ele carregava. Nesse momento ouvimos um gemido e Luciana ficou imóvel, como se algo a tivesse paralisado. Felipe conseguiu se levantar com dificuldade e terminar de desmontar o altar. Antes que pudéssemos sair, Luciana caiu ao chão gritando de dor. Quando finalmente saímos da casa, Felipe disse que havíamos feito o correto, mas que as consequências para Luciana seriam severas. Ela brincou com algo que não compreendia. "Agora terá que enfrentar as consequências", afirmou. Após toda essa novela, as coisas pareciam ter dado uma trégua em nossa casa. No entanto, essa calma era apenas aparente. Luciana foi encontrada pelos vizinhos em sua casa, completamente inconsciente, e levada às pressas para o hospital. Ela passou vários dias em coma e, quando finalmente despertou, algo nela era diferente. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente pelo nosso bairro. Diziam que Luciana havia perdido completamente a razão. Os médicos não encontraram uma explicação, mas aqueles que sabiam de seu envolvimento com a bruxaria e haviam visto o que encontraram na casa, afirmavam que ela tinha pagado um preço muito alto por invocar forças que não pôde controlar. Luciana nunca mais foi a mesma. Era como se uma névoa a tivesse envolvido, deixando-a isolada e desconectada do mundo. Enquanto isso, Felipe parecia inquieto. Somente ele sabia o quão sério era tudo aquilo que aconteceu. Quando você interfere com essas coisas, nunca sai ileso.
Ele nos disse uma noite enquanto verificava o estado de Roberto. Meu cunhado ainda estava muito fraco, embora não mencionasse mais os pesadelos. No entanto, Felipe estava preocupado com as sequelas que o ritual poderia ter deixado sobre nós. Alguns dias depois, algo inesperado aconteceu. Felipe faleceu repentinamente em sua casa. A notícia nos atingiu como um balde de água fria. Ele era muito novo e sempre pareceu ter boa saúde. Foi difícil não conectar sua morte com o ritual que ele realizou para desmantelar o altar de Luciana. Alguns diziam que a entidade que havia sido invocada cobrou sua vingança. A partida de Felipe deixou um vazio imenso. Embora ele tivesse conseguido libertar Roberto, sabíamos que seu trabalho não estava completo. Foi então que decidimos buscar ajuda novamente, desta vez por recomendação de um dos nossos vizinhos. Seu nome é Estevão. Quando ele chegou à nossa casa, a primeira coisa que fez foi examinar Roberto. O dano é profundo, mas não irreversível, disse ele após pensar bastante. Em seguida fez perguntas sobre os objetos que Felipe havia utilizado e sobre como tudo aconteceu. Ao finalizar, balançou a cabeça. O que esse homem fez foi corajoso, mas também muito perigoso. Ao desmantelar o altar sem selar corretamente os vínculos, ele deixou uma porta aberta que poderia ter afetado qualquer um de vocês também. Essas palavras gelaram nosso sangue. O que exatamente isso significava? Estevão explicou que, embora o ritual tivesse enfraquecido a conexão entre Luciana e a entidade, esta ainda estava presente em um nível mais profundo. Se quisermos libertar Roberto completamente, teremos que fechar essa porta de uma vez por todas. O novo ritual foi diferente do que havíamos realizado com Felipe. Estevão pediu que todos participássemos de alguma forma, pois a energia da família era essencial para romper o vínculo. Ele preparou um altar improvisado em nossa sala com velas brancas, incenso e uma tigela de água benta. Colocou Roberto no centro, cercado por um círculo de sal, e murmurou um monte de coisa enquanto queimava ervas. Durante o ritual, Roberto começou a tremer e a murmurar palavras incompreensíveis. Estevão nos instruiu a permanecermos quietos e a não interrompê-lo, não importava o que acontecesse. Em determinado momento, Roberto abriu os olhos de repente. Seu olhar estava vazio, mas seus lábios se moviam como se estivesse conversando com alguém que apenas ele podia ver. Então ele soltou um grito e desabou no chão. Estevão continuou recitando orações até que Roberto despertou. Ele estava exausto, mas pela primeira vez em semanas, seu rosto parecia mais relaxado. Sinto que ela se foi, disse ele com voz fraca. Estevão confirmou que o ritual havia sido bem sucedido, porém nos alertou que a recuperação de Roberto seria muito lenta. Ele também recomendou que fizéssemos limpezas regulares para evitar qualquer recaída. Com o tempo, meu cunhado começou a melhorar e, embora tenha levado vários meses para recuperar completamente sua energia e estabilidade emocional, ele finalmente conseguiu deixar tudo para trás. Ele voltou a trabalhar e a se concentrar em sua família, embora sempre carregasse uma sensação de culpa por ter colocado todos em perigo por uma aventura fácil. Meu cunhado faleceu em 2020 devido às complicações da Covid. Quanto a Luciana, sua situação nunca melhorou. Ela permaneceu isolada, e os poucos que tiveram contato com ela diziam que ela havia perdido completamente a sanidade. Essa experiência deixou uma marca em nossa família. Aprendemos que há coisas com as quais não se deve brincar e que o amor, quando se transforma em obsessão, pode ser mais destrutivo do que qualquer pessoa pode imaginar. Até hoje, lembramos com gratidão de Felipe e sempre vamos ao seu túmulo levar flores. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
Durante minha infância, todos os anos, eu e minha família íamos para o norte de Michigan passar um fim de semana. Nosso tio Jim possuía uma propriedade com cerca de 4 acres lá. A casa na propriedade era bem grande, com 5 quartos e 3 banheiros. 2 dos quartos eram reservados para meus primos e meus irmãos. Meu irmão e minha irmã ficavam em um quarto, e nossos 4 primos em outro. Os outros quartos eram para os nossos pais. Meu tio Jim sempre foi um grande pescador. Ele fazia viagens de acampamento especificamente para pescar em diferentes partes do país. Meu pai já havia acampado com ele algumas vezes, embora fosse um amante dos animais e jamais machucaria uma mosca. Parte dos 4 acres que meu tio possuía era uma grande área de floresta. Ele havia marcado uma linha de árvores com tinta vermelha para delimitar a propriedade. Além dessa linha, havia apenas floresta, provavelmente de propriedade do condado. A casa mais próxima naquela direção devia estar a quilômetros de distância. Eu, meu irmão Adam e meus primos Jake e Joe tivemos uma ideia durante o almoço, enquanto nossos pais conversavam sobre pesca. Queríamos acampar na floresta naquela noite e nossos pais concordaram. Eles já estavam um pouco bêbados, então era mais provável que dissessem sim para essas coisas. Nossas mães não estavam tão a favor, mas também não disseram não. Então meu pai e o tio Jim nos levaram para a floresta com uma barraca. Minhas primas e minha irmã não participaram disso. Eram só os meninos. Eles nos guiaram pela floresta, e quando Joey, o mais novo de nós, começou a reclamar que era longe demais, eles começaram a rir. Esse era o jeito dos nossos pais quando estavam juntos, especialmente quando bebiam. Eles adoravam nos provocar quando éramos crianças. Falando de idades, eu era o mais velho. Na época tinha cerca de 13 anos. Adam e Jake tinham em torno de 10 e Joe tinha 9. Fomos além da linha de propriedade até uma pequena clareira na floresta com um monte de musgo verde e macio que meu tio chamou de camas de cervos. Ele disse que era o lugar perfeito para um acampamento e que já o tinha usado antes. Meu pai e o tio Jim nos deram uma aula meio bêbados sobre como montar uma barraca. Eles nos fizeram ajudar, para que não fosse só trabalho deles. A barraca era grande o suficiente para 4 pessoas, especialmente crianças. Depois que a montamos, colocamos nossos sacos de dormir dentro. Fizemos isso durante o dia, obviamente, porque era muito mais fácil do que fazer à noite. Depois disso, voltamos para casa e brincamos de futebol do lado de fora até a hora do jantar. No jantar, nossas mães novamente expressaram que não gostavam muito da ideia, dizendo que éramos muito jovens para ficar sozinhos na floresta. Nossos pais insistiram que ficaríamos bem, e lembro-me do meu pai fazendo uma piada de que estaríamos perto o suficiente para eles ouvirem nossos gritos se algo desse errado. Foi só mais tarde que nossos pais nos levaram de volta até a barraca. Todos nós tínhamos lanternas e cobertores extras, pois fazia frio à noite. Eu também levei um baralho de Uno para jogarmos. Quando nos acomodamos na barraca, meu pai e meu tio voltaram para casa. De repente, estávamos sozinhos na floresta. Sinceramente, não estávamos tão perto da casa quanto você pode imaginar. Estávamos suficientemente longe na floresta para não ver nenhuma luz da casa. Começamos a jogar Uno por pelo menos uns 30 minutos. Jogar Uno é uma ótima forma de passar o tempo. A barraca estava iluminada pelas nossas lanternas organizadas em círculo. Tudo estava divertido e tranquilo, até que ouvimos um grito. Parecia um grito de mulher. Ficamos todos em silêncio, nos olhando com as mesmas expressões. Então me lembrei que gritos de raposa soam como o grito de uma mulher, e disse isso para todos. Vi o quão assustado Joe estava, mas minha explicação acalmou todo mundo. Continuamos jogando Uno e eu ganhei praticamente todas as rodadas. Naquele momento, ninguém mais mencionou o grito. Provavelmente todos já tinham esquecido.
Mas então aconteceu de novo. Muito mais alto e mais perto dessa vez. Agora parecia muito mais humano. Ficamos todos em silêncio de novo. Dessa vez, até eu estava assustado. Eu disse para todos apagarem suas lanternas e rastejamos para dentro dos nossos sacos de dormir. Nenhum de nós teve coragem de correr pela floresta de volta para a casa. Era aquele medo de correr e ser perseguido, ou apenas chamar a atenção do que quer que estivesse lá fora com o barulho dos nossos passos. De alguma forma, nos esconder dentro de uma barraca de tecido parecia a opção mais segura. Então esperamos e esperamos em silêncio. Ainda cochichávamos entre nós, se ainda poderia ser uma raposa. Fui sincero e disse: eu não sei, mas espero que sim. Não sei quem ouviu primeiro, mas todos nós nos levantamos de repente, olhando uns para os outros de novo, quando ouvimos passos rápidos esmagando as folhas e se aproximando da barraca. Então eles pararam e ouvimos um grito horrível que parecia o grito de uma garota ou mulher. Estava bem do lado de fora da barraca, que começou a balançar violentamente. Todos nós começamos a gritar. Abri o zíper e um por um todos corremos pela floresta com nossas lanternas acesas, o que era a única razão de conseguirmos enxergar algo. Aquela corrida de volta para casa foi o momento mais tenso da minha vida, uma sensação de vida ou morte. Chegamos à propriedade gritando o caminho inteiro, e nossa família inteira já estava do lado de fora em resposta. Todos nós 4 chegamos em segurança. Explicamos sobre os gritos e a barraca balançando, e todos ficaram chocados e horrorizados com as reações. Então percebi que nossas primas e minha irmã não estavam lá fora. Acusei meu pai de ter enviado uma das meninas para nos assustar, mas quando ele nos mostrou que as garotas já estavam na cama, ficou claro: havia alguém desconhecido na floresta. Nossos pais foram para a floresta com alguns rifles e voltaram depois de um tempo, sem encontrar ninguém. No dia seguinte, ajudamos a trazer a barraca e outras coisas de volta para a casa. Obviamente, você pode imaginar que essa foi a primeira e última vez que acampamos naquela floresta. Na verdade, nem brincávamos mais do lado de fora depois que escurecia. Qual criança faria isso depois de uma experiência dessas? Sabe quando você acorda à noite e consegue ver seu quarto, mas não pode se mover? Quando sente algo pesado sobre você, algo que não te deixa fazer nenhum movimento. E às vezes não é só isso. Às vezes pode-se ver sombras ali no quarto com você, no seu espaço. Claro, já sabemos que isso é apenas paralisia do sono, que abrimos os olhos quando ainda não despertamos por completo, o que nos permite ver, misturadas com a realidade, cenas de nossos piores pesadelos. Eu também acreditava nisso. Sempre tive episódios em que o morto subia em mim e nunca me preocupei. Mas em novembro do ano passado, algo aconteceu comigo, algo que mudou minha perspectiva sobre isso para sempre. Aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, com uma garota com quem eu estava saindo. Não vou compartilhar o verdadeiro nome dela, mas a chamarei de Heloísa para o bem da história. Ela morava em uma casa grande com 4 quartos, junto com outras garotas que estudavam por aqui. Não tenho certeza se todas estavam na mesma faculdade, mas a casa ficava perto do centro de arte, então imagino que sim. Eu não cheguei a conversar muito com as colegas dela. Fui algumas vezes à casa quando passava para buscá-la, ou se a casa estivesse vazia, ficava por lá um tempo até escurecer, nada fora do normal. Até que uma vez, depois de uma festa, a levei para casa, e ela disse que eu podia ficar se aceitasse os riscos. No começo ri, mas ela, muito séria, insistiu. Aqui, por algum motivo, todos sofrem com a paralisia. Não acreditei que ela estava falando tão sério, e mesmo que acontecesse, não seria nada demais.
Já tinha passado por paralisia do sono antes e não estava nem um pouco preocupado. Claro que fico, não se preocupe, respondi. Não era tão tarde, mas caí no sono rapidamente. Então fiquei apenas deitado, ouvindo os sons lá fora. E então ouvi uma voz como a de uma mulher dizendo coisas sem sentido. Escutava-a do lado de fora do quarto. Não sei porquê, mas mesmo só ouvindo conseguia visualizá-la saindo do chão. Ela continuava falando coisas incompreensíveis, como um louco na rua, e subiu as escadas até chegar à área dos quartos. Quando a ouvi se aproximando, abri os olhos. Eu estava apavorado e pude ouvi-la no corredor. Isso é besteira, estou sonhando, apenas sonhando, pensei. A porta do nosso quarto se abriu, mas não tive coragem de abrir os olhos. Não me atrevi. Então senti. Juro que senti com toda clareza, como algo começou a deitar sobre mim. Abri os olhos e vi tudo preto, como se houvesse algo muito próximo de mim. Eu não podia me mexer, nem o mínimo. Por um momento pensei que estava tudo bem, pois isso significava que não era real, que era só um episódio de paralisia do sono. E embora fosse estranho porque Heloísa tinha me alertado, não senti que devia temer. Pensei em superar isso como sempre fazia, concentrando-me em certos pontos que me faziam despertar. Senti cabelo no meu rosto. Abri os olhos novamente e vi a silhueta de alguém se levantando rapidamente e depois saindo correndo do quarto. Não consegui ver muito mais porque estava deitado em uma posição meio estranha, mas percebi que aquela mulher entrou em outro quarto, em frente ao de Heloísa. Depois de um tempo a vi sair. Desta vez a vi com mais clareza. Não era mais uma silhueta borrada, mas completamente definida. E deixem-me dizer, parecia um fantasma de filme, com cabelo muito longo e um camisão branco. Quando ouvi ela se afastar, finalmente consegui me mexer e notei que a luz foi acesa no outro quarto. Ouvi a voz assustada de um homem, provavelmente o namorado da garota daquele quarto. Eu estava definitivamente acordado e tentei dormir de novo, mas comecei a sentir um calor estranho. De repente, uma tremenda sensação de angústia tomou conta de mim. Estava me sentindo muito mal. Queria sair de lá, mas não podia. Não àquela hora. Esperei até faltarem 10 minutos para as 5. Então acordei Heloísa e disse que precisava ir embora, que tinha esquecido algo que precisava fazer e mal teria tempo de ir para casa e me trocar. Ela disse que tudo bem e me acompanhou até a porta. Ela estava linda como sempre, mas eu só queria sair dali. Descemos conversando baixo para não acordar ninguém. Na sala a abracei para me despedir antes de sair. De repente ouvi uma voz vinda de algum lugar da casa. Vi Heloísa fechar forte a mão e fazer força. Ela não disse nada, só sorriu e me deu tchau da porta. Nunca mais falei com ela, nem ela comigo. Quantas vezes algo estranho nos acontece e pensamos que está tudo bem, que é só paralisia do sono. Mas na verdade não é. Há muito tempo eu ouvi um comentário sobre perguntar a hora nos sonhos. Eu sei o que muita gente vai pensar quando ouvir minha experiência, que são apenas sonhos e nada mais, que não passa disso. Bom, eu gostaria que realmente fosse assim, mas isso é algo que ainda me acontece. O que eu ouvi dizer é que, supostamente, se você fizer isso estando consciente de que está sonhando, as pessoas que estão no sonho começam a te perseguir e não te deixam ir embora. Isso sempre me pareceu um pouco exagerado, então obviamente eu nunca acreditei. No entanto, é impossível não achar interessante, já que é algo que não fazemos regularmente. Isso criou uma certa curiosidade em saber o que aconteceria caso algum dia eu conseguisse fazê-lo. Decidi testar na próxima vez que tivesse um sonho lúcido e levei alguns meses para que isso acontecesse,
Porque em muitas das vezes em que percebia que estava sonhando, na verdade eu estava acordada. Desde o começo lembro de tudo muito bem. Eu estava na cozinha da minha casa, preparando o jantar com minha mãe. Eu podia ver pelas janelas que era noite, tudo estava tranquilo. Lembrei-me da época em que morava com meus pais e foi bastante nostálgico. Demorei a perceber que estava sonhando, mas quando me dei conta, olhei para o relógio do micro-ondas. No entanto, ele estava embaçado. As luzes estavam acesas, mas os números não eram visíveis. De resto, eu via tudo com clareza. Então tentei pegar meu celular, mas não o encontrei. Procurei no bolso da calça, mas não estava lá. Por fim, decidi perguntar à minha mãe. Ela estava tirando algo do forno e, com as luvas de cozinha, segurando uma bandeja quente, olhou para mim e perguntou: "Para que você quer saber isso?" Achei a reação dela muito estranha. Fiquei olhando para ela sem conseguir reagir. Quando tentei, tudo ficou como em pausa. Parece estranho, eu sei, mas foi assim que aconteceu. O ambiente, minha mãe, os sons do exterior, tudo ficou imóvel. Foi então que eu quis acordar, mas não consegui. Então ouvi de novo a voz da minha mãe perguntando: "O que foi, filha? Você está bem?" Queria responder, mas as palavras não saíam da minha boca. Vale esclarecer que a cena continuava a mesma, imobilizada, e ainda assim eu conseguia ouvir a voz dela. Ela também não se movia. Senti muito medo, principalmente quando de repente tudo começou a se desfigurar, a se distorcer. Continuei ouvindo minha mãe perguntar repetidamente: "O que foi, filha? Você está bem?" Eu não conseguia sair do sonho, mas depois de uma eternidade finalmente acordei, gritando, completamente agitada. Já acordada, meu coração batia a 1000 por hora. Eu me belisquei para ter certeza de que estava de volta no meu quarto, acordada, e estava. Aos poucos, meu ritmo cardíaco foi voltando ao normal. Demorei para pegar no sono de novo, tentando pensar que foi só um sonho e nada mais. Acabei dormindo mais tarde, mas não sonhei com nada. Fiquei assim por pelo menos mais um mês, sem sonhar com nada. Eu simplesmente dormia e acordava no dia seguinte, o que pelo menos para mim não é comum. Sou uma pessoa que sonha muito, não todas as noites, mas na maioria delas. Após esses dias estranhos, a cena que causou o problema se repetiu, e foi assim que eu a tinha na cabeça. Mais uma vez, era noite, minha mãe e eu estávamos cozinhando exatamente como da primeira vez. Dessa vez decidi não perguntar nada. Quis continuar normalmente, achando que tudo se resolveria, que nada aconteceria. No entanto, quando minha mãe tirou a comida do forno, ela novamente me perguntou a mesma coisa, sem que eu tivesse dito nada. "O que foi, filha? Você está bem?" E novamente tudo no sonho começou a se distorcer. A pergunta dela se repetia enquanto tudo ficava travado, como quando uma fita VHS está com defeito. Eu estava muito assustada porque dessa vez eu não tinha feito nada. Simplesmente deixei as coisas seguirem o curso na medida do possível. Afinal, era um sonho. De repente, toda a cozinha ficou escura e eu acordei. Fiz o que pude para me acalmar e voltei a dormir pensando a mesma coisa. Foi só um sonho e pronto. Mas a partir daquela noite, aquele sonho estranho se repetiu desde então. Eu diria que agora sonho com isso uma vez por semana. Sempre que durmo e acordo, venho do mesmo sonho, do mesmo cenário, da mesma situação. Sempre é minha mãe tirando algo do forno, me perguntando a mesma coisa repetidamente. Então tudo se distorce e eu acordo. Embora, às vezes, eu demore a acordar. Eu não sonhei com mais nada além disso. Não durmo bem por causa disso. Acordo sempre sobressaltada, acelerada, e a cada vez vejo minha mãe no sonho mais e mais distorcida, quase não consigo reconhecê-la. Sinto como se algo tivesse se quebrado aos poucos nos meus sonhos. Eu sei.
Tenho bem presente que muitos podem pensar que não tenho com o que me preocupar porque são só sonhos, mas é que eu não tenho sonhado mais nada. Me sinto tão cansada ao acordar, é como se tivesse corrido uma maratona. Tenho procurado em grupos por aqui e ali na internet, mas não encontro nada que explique isso. Sei que são sonhos, mas por que me perturbam tanto? Por que eu não sonho com outras coisas? O que eu tenho que fazer? Outro dia falei com minha mãe pelo telefone e fiquei até com medo de ouvir a voz dela. Juro que estou apavorada que algum dia ela me faça a mesma pergunta que faz nos meus sonhos enquanto eu estiver acordada. Não sei o que é pior, se é o que li sobre o que acontece quando se pergunta a hora nos sonhos ou o que está acontecendo comigo. Isso não deveria estar acontecendo, pois deveriam ser simples sonhos. Bem, na próxima semana irei ter uma conversa com um especialista recomendado por uma amiga. Parece que essa pessoa estuda o tema dos sonhos. Não sei ao certo, mas minha amiga me disse que ele já lidou com casos estranhos relacionados a sonhos. Pelo pouco que falei com ele por telefone, me disse que não era normal isso acontecer e que eu deveria me preparar, porque, segundo ele, é um processo difícil para sair dessa situação. É por isso que decidi compartilhar minha experiência, caso seja um golpe ou algo do tipo. Se tudo der certo, prometo voltar e contar como foi.